Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Olá, para você que curte esporte, se liga aqui na TV Alterosa, está começando o Arena Alterosa. Parabéns Flamengo, parabéns Cruzeiro, os campeões estaduais definidos neste final de semana. A gente vai debater toda a polêmica das decisões. O Arena Alterosa já está no ar. Ontem teve decisão no Rio, decisão em Minas, em São Paulo. Muita gente fazendo festa, muita gente triste também com seus times, né, que perderam nas decisões dos estaduais. Nós vamos debater tudo isso. Hoje a gente recebe o Marcelo Enes, que é o organizador da Copa Alterosa de Futebol Regional. Tudo bem, Marcelo? Prazer te receber aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Maurício, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, a gente recebe também a Bárbara Lage, está feliz da vida, está quase rouca de tanto gritar campeão com o Flamengo ontem. Tudo bem, Bárbara? Ele fez uma homenagem aos Pois é, uma homenagem ao Ituano, na verdade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. E a gente recebe também o Maurício Machado, ele que é árbitro adicional da Federação do Rio de Janeiro. Esteve semana passada na decisão, no primeiro jogo da decisão entre Vasco e Flamengo, no Maracanã, o empate em 1-1, né, na semana passada, e o Maurício hoje vai participar do programa, debater com a gente toda a polêmica da decisão no Estadual do Rio. Tudo bem, Maurício? É um prazer te receber aqui. Tudo bem, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcelo, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai tentar explicar o que aconteceu ontem no Maracanã. O que possa ter acontecido no Maracanã e outras decisões. Tá certo, então. Vamos começar, então, falando sobre a decisão do Campeonato Paulista. O Ituano, gente, o Ituano da pequena cidade de Itu, no interior de São Paulo, surpreendeu todo mundo e derrotou o poderoso Santos. Vamos acompanhar como é que foi? O empate dava o título ao Ituano, por isso o Santos se jogou no ataque. O problema foi que o árbitro marcou um pênalti no finalzinho da primeira etapa. Quem foi para a bola? Cícero, 1-0. E a decisão foi mesmo para o jogo de bola parada. Nas primeiras 5 cobranças, um erro para cada lado. Aí ficou mais cruel ainda. Bate um, bate outro, como se a decisão ficasse nas mãos de quem erra. E não é que o Santos errou. Neto foi o pé frio da vez. Quer dizer, na verdade, méritos para o goleiro Wagner, que vai ser lembrado para sempre em Itu. O goleirão que pegou o pênalti do título. Joga essa bola na rede, rubro-negro de Itu. Tá aí, portanto, o Ituano campeão paulista. Marcelo, você que foi zagueiro do América do Rio e do Entrerriense, não é isso? Isso. O Ituano passou mais de 500 minutos sem tomar um gol. Isso prova que, às vezes, nem sempre você ter, né, um ataque poderoso é sinônimo de vitória, né? O Ituano mostrou que um bom time começa na defesa. É verdade, Rodrigo. Isso é trabalho, né? Questão tática, técnica, treinamento no dia a dia, bons jogadores, é trabalho. Isso é questão de treinamento mesmo. Te surpreendeu, Bárbara, o resultado? Não, e foi uma vitória digna da melhor defesa da competição, né? Foram 11 gols sofridos em 19 jogos, então foi mais do que merecido. Pois é. Ô, Maurício, Ituano campeão paulista, né? Quando é que a gente vai ter oportunidade de ver no Rio um clube pequeno campeão carioca? Ou em Minas, né? A gente teve o Ipatinga, mas já há bastante tempo atrás, viu um clube de menor investimento derrotando os grandes da capital. É possível? Olha, é possível sim, Rodrigo. Esse ano, por exemplo, nós tivemos destaque da Cabo Friense no Rio de Janeiro e ela fez frente aos times grandes, inclusive derrotou em sua maioria os times na fase classificatória. Então eu acho possivelmente daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, com esse investimento maior das equipes de menor expressão, eu acho que vai ser possível sim a gente ter um time do Rio de Janeiro de menor expressão campeão carioca, como já tivemos anteriormente. Tá certo. Vamos falar agora sobre o Campeonato Mineiro. A decisão ontem no Mineirão, 0-0, teve polêmica no final do jogo. Vamos acompanhar como é que foi a decisão em Minas. A rede não balançou em Minas.
Com o 0 a 0, o mesmo resultado da primeira partida, o Cruzeiro conquistou o título por ter feito a melhor campanha na primeira fase. Cruzeiro campeão invicto. Do meu coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. 0 a 0 ontem no Mineirão, o Cruzeiro campeão, né, jogava pelo empate, mas teve um lance muito polêmico no final do jogo. Vamos acompanhar, eu quero a opinião pessoal aqui do programa. Foi esse lance aí, ó, finalzinho do jogo, 43, Jô caiu na área, o choque com o Dedé. Foi pênalti, Maurício? O que você achou? Olha só, primeiramente nós temos que analisar o lance da seguinte maneira. Tá? Houve o lançamento pro Jô, e o Jô, no caso, antes de sofrer essa possível falta, ele se encontrava ou não em posição de impedimento. Então, no momento do passe, já houve, a câmera já mostrou que o Jô se encontrava um pouco à frente no lance. Então, primeiramente, a gente marcaria a situação de impedimento. Depois, a gente discutiria uma possível falta ou não em cima dele. Marcelo, você achou que foi pênalti? Muito Concorda com o Maurício? Eu concordo com o Maurício, o Rodrigo. Foi muito rápido o lance, então tinha que analisar essa situação do impedimento realmente primeiro, para depois passar para essa questão se foi ou não o pênalti. Bárbara, e aí? Eu concordo, mas acho que antes da falta ele realmente estava um passo à frente. Pois é, o Calil, né, o presidente do Atlético, chorou muito, reclamou muito desse lance, mas agora não adianta reclamar, 0 a 0 E o Cruzeiro campeão por inteiro, né? De manhã com a Superliga Masculina de Vôlei. Verdade. E depois à tarde, no Mineiro. barba, cabelo, bigode, como a gente costuma dizer. Bom, agora preste muita atenção, você aposentado, você pode estar perdendo dinheiro. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após a sua aposentadoria continuou trabalhando ou trabalhou, você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo, você aposentado do INSS pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma nova e mais valiosa. Isso é desaposentação. Essa é a oportunidade de aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390,24. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando, não perca tempo. Ligue agora 4.003,1970. Se você trabalha ou trabalhou após ter aposentado pelo INSS, ligue agora no 4.003,1970. Repito, 4.003,1970. Se o telefone der ocupado, insista, não perca mais dinheiro, você pode aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390,24. Corra, meu amigo aposentado, peça sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora 4.003,1970, 4.003,1970. A gente vai para um intervalo agora e na volta tem a decisão no Rio. Flamengo, campeão carioca. Até já, não saia daí. Ok, já estamos de volta com a Arena Alterosa desta segunda-feira. Tem muita gente comemorando pelo Brasil, né? Muitos campeões estaduais saíram ontem. A gente recebe hoje o Marcelo Anies, que é organizador da Copa Alterosa de Futebol Regional, Bárbara Lage, e o Maurício Machado, que na semana passada foi o árbitro adicional, que fala, Maurício, isso mesmo? Isso, árbitro assistente adicional. Que é aquele que fica atrás do gol. Ele estava na decisão da semana passada entre Flamengo e Vasco, ontem acompanhou de casa, e a gente vai discutir, né, agora os lances polêmicos, principalmente de Vasco e Flamengo, com a ajuda do Maurício. Vamos acompanhar então como é que foi a decisão ontem no Rio, Flamengo e Vasco 1-1, Flamengo campeão carioca. Vamos lá! Depois da eliminação precoce na Libertadores, o Flamengo entrou em campo precisando de um empate contra o Vasco. Assim que Douglas, de pênalti, fez 1-0 para o Vasco, a torcida rubro-negra passou a temer outra decepção. Só que já nos acréscimos, Wallace cabeceou no travessão e a bola sobrou para Márcio Araújo, em posição de impedimento, marcar o gol do título, o 33º da história do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Parabéns então ao Flamengo, muita gente, muita festa ontem por todo o Brasil. Minha filha, que tem 9 anos, né? Ela não é flamenguista, a gente deixa bem claro isso. Me ligou ontem, papai, tá uma barulheira aqui em Muriaé, mas não é só em Muriaé não, minha filha. O Brasil inteiro ontem, né? Todo mundo comemorando, né? Quem é flamenguista, claro, comemorando. A torcida do Vasco ficou muito chateada, né? Por causa do gol do Flamengo. Não só porque foi aos 45 do segundo tempo, mas porque o gol foi irregular. Vamos acompanhar então. A Gisele separou pra gente o gol do Flamengo, pra gente acompanhar toda essa polêmica, né?
Ontem nas redes sociais, uma explosão de comentários, né, Bárbara? Analisa pra gente o lance, Bárbara. Eu acho que realmente nesse lance ele estava impedido, mas como eu falei, finais são envolvidas por polêmicas e tem sempre um a cada lado, né? É a polêmica que lhe convém. Cada time resolve escolher uma para se defender. Vi essa polêmica e vi outras também que a gente vai conversar aqui no nosso programa. Pois é, pode soltar a imagem aí, Maurício. Aquele árbitro lá atrás, lá no cantinho lá, ele consegue identificar esse tipo de lance, que é no caso você ali, né? Ontem não era você, mas é como se semana passada era você que estava ali. Dá para o árbitro docente identificar aquele lance? Olha só. Em tão pouco tempo, né? A situação ali é o seguinte, a gente vê que há um cabeceio, uma bola na trave, ela bate ainda sobre a linha, próximo à linha, então a preferência, o árbitro assistente adicional, ele está ali preferencialmente para ver, a prioridade dele é ver lá, no momento se aquela bola entra ou não entra, ponto, ela quicou no chão. Aí se ele tiver que ver se ela entrou, ver se tem uma pessoa impedida, ver se tem, aí complica a vida Aí dele. é mais o assistente. Aí seria de lado mais de a campo. situação do assistente. Naquele lance ali, o que aconteceu? Fica claro, depois de visto, sentado no sofá, em casa, é tranquilo a gente ver que realmente ele estava impedido. O que pode ter acontecido, a imagem é clara, não tem como negar. O jogador do Flamengo, o Márcio, estava impedido. O que acontece é o seguinte, parte de trás, um jogador do Flamengo, que é o Nixon, e ele parte em direção à bola também na tentativa de fazer o gol. Os dois chegam praticamente juntos nessa bola. O que pode ter acontecido é uma dúvida em quem tocou essa bola. Se o gol teria sido do Nixon, que estava em posição legal, ou se teria sido do Márcio, que estava em posição de impedimento. Entendeu? E pelo posicionamento, pelo ângulo do assistente e do assistente adicional, eles estão encobertos pelos dois pés. Eles não têm muito aquela noção de quem tocou na bola. Então ali, como a gente tem o rádio, a gente tenta se comunicar, tenta resolver esse problema da melhor maneira possível. Mas assim, o Luiz Antônio Muniz é um excelente assistente, tá? Já trabalhei com ele em vários jogos. O assistente adicional que estava ali atrás é um dos mais capacitados também. O Rio faz um treinamento excelente para as assistentes adicionais, como para todo o quadro. Então, assim, acontece, é o erro, é o que a Bárbara falou, né? As finais são envolvidas por polêmica, senão não tem a segunda-feira dos dois times, das torcidas. Agora, o que pesa, né, no caso do Luiz Antônio Muniz, que era o assistente que não deu ontem o impedimento, em 2009 ele aconteceu o inverso. Um jogo entre Flamengo e Friburguense. O Flamengo vencia o jogo de 1-0, o Friburguense empatou o jogo num gol legal e ele anulou o gol. Chegou a ser até punido pela Federação do Rio, foi afastado. E ontem de novo, né, naquela ocasião ele beneficiou o Flamengo, ontem de novo ele beneficiou o Flamengo. Acontece, né, uma coincidência. Agora, para o torcedor de casa, o Marcelo, fica... Né, o torcedor fica, mas prejudicou o fulano e ajudou não sei quem, é complicado, né? Rodrigo, eu estava conversando com o Maurício até a hora que nós chegamos, aconteceram algumas modificações na regra 11, que é a regra do impedimento, e isso devia ser divulgado não só para os árbitros, os assistentes, mas também para o público no modo geral, para evitar esse tipo de dúvida e essas questões desse impedimento encaixou num quadro de modificação, né, dessa regra 11, que o jogador pode estar em posição, mas se ele não participar do lance tocando a bola para o gol, não é considerado impedimento, e como o Maurício disse, né, houve essa dúvida do assistente, gerou essa dúvida pela quantidade de gente que estava na frente dele, então por isso que está tendo essa repercussão toda, exatamente. Okay. Agora, a Bárbara não quis nem saber ontem, né, Bárbara? Você estava impedido, se não estava, foi pra rua, comemorou, fez festa. Eu sou também uma comentarista esportiva. Não é? Mas eu acho que, como eu falei, cabe a polêmica que lhe convém, né? Do mesmo jeito que a torcida que perdeu está alegando que ele tendenciou para o Flamengo, tem aquele outro lance também que eu até estava conversando com o Maurício, no primeiro tempo, acho que aos 12 minutos, quando o Everton estava cara a cara com o goleiro, o Luan foi lá, fez a falta e levou só um cartão amarelo, sendo que grande parte da torcida estava falando que ele teria que ser expulso, porque era o último homem ali da jogada. Aí a gente conversando sobre isso, eu tentei explicar para a Bárbara o seguinte, o árbitro no momento, a gente tem poucos segundos, milésimos de segundo, para a gente poder analisar toda a situação, todo o contexto do que envolve a jogada. Se o atleta está próximo ao gol, se ele está longe do gol, se tem outro atleta que poderia no momento que tem esse lançamento, tem essa falta, poderia chegar para tomar essa bola dele. Então, assim, foi o que eu expliquei para ela. Pela distância que se encontrava do gol, que a falta foi próxima ao meio campo ainda,
tá? Partindo em direção ao ataque. Então, o Marcelo, na minha opinião, ele usou esse artifício, esse argumento, na minha opinião correta. Acho que se eu estivesse em campo ontem, eu teria dado também o cartão amarelo, devido à distância que se encontrava para ele poder ainda chegar ao gol, um possível lance claro de gol. Então, acho que o Marcelo interpretou dessa maneira. Ele não viu essa chance claríssima de gol. Ele estava mais longe da área. Essas, né? É, dificuldade de interpretação mesmo, que assim, dentro de campo. Ok, gente. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Né, esse assunto vai render ainda muito tempo, ainda muita discussão. Mas o fato é que o Flamengo foi campeão 1-1, Flamengo campeão carioca. E a gente vai para o intervalo, voltamos na sequência. Não saia daí, hein? Ok, já estamos de volta com a Arena Alterosa, hoje recebendo o Marcelo Enes, organizador da Copa Alterosa, Bárbara Lage e o Maurício Machado, que é árbitro adicional na Federação do Rio de Janeiro, esteve semana passada no primeiro jogo da final, Vasco e Flamengo. Já falamos das decisões no Rio, Minas, São Paulo. Agora a gente vai falar sobre a Copa Alterosa de Futebol Regional. Vamos lá. Tá curto, tá acabando já o programa. Vamos acompanhar como é que foi a rodada do final de semana, os resultados, 6 jogos disputados pela 5ª rodada. Vamos lá, então, Urso Negro 1, Pombense 0, Matias Barbosa 1, Serrariense 0, Edgar perdeu em casa 3-2 para o 15, o Prainha fez 3-1 no Rochedo, Olaria 2-1 no Flamengo, União São João, olha como é que eu tô errando, São João Nepomuceno 3, Juventude 0, vamos acompanhar então os gols de São João Nepomuceno do Ayup sobre o Juventude 3-0, 2 gols de falta do Michel, 2 bonitos gols, o primeiro e depois também o segundo de falta, a gente vai acompanhar. Maurício que apitou. Foi o Maurício que apitou, né, Maurício? Isso. Jogo difícil, Maurício? O jogo até Tranquilo. foi tranquilo, as equipes, assim, ânimos um pouco exaltados, mas nada que não desse para controlar. 3-0 e o Romário, né, que não é o Romário, claro, o Ayup ali, ó, o Romário, depois do escanteio vai completar fazendo 3-1, o time de São João, o time ganhou muito bem no campeonato, Marcelo. É verdade, a equipe é muito bem treinada, muito estruturada, a qualidade de treinamento lá que a Prefeitura de São João Nepomuceno oferece para os seus atletas é muito boa. O Ayup, assim, dispensa comentários, então é a melhor campanha do campeonato. Ok, a gente agradece ao Ney Medina pelas imagens que vocês viram agora aí do jogo de São João Nepomuceno e Juventude de Muriaé. E ontem o Robson Rocha, nosso cinegrafista aqui da TV Alterosa, acompanhou a vitória do 15 sobre o Edcar. O jogo foi aqui em Juiz de Fora, lá em Benfica. O Alan, lembra do taxista Alan, Bárbara? Lembro. O Alan do Tupi, olha lá, ó. Bacana. Ó, categoria de sempre, bola no alto, batendo como manda o manual, o Maurício, não é não? E aí o Alan pega de fora da área, que golaço do Alan, batendo de fora da área, lá na gaveta. Foi arbitrado também pelo Leonardo, que é árbitro junto comigo lá no Rio de Janeiro. Na Federação do Rio. Federação do Rio, isso aí. 2 gols do Alan abrindo 2-0 para o 15. Depois o Lalinha de pênalti diminui para a equipe do Edcar. O Lalinha, que é o artilheiro, um dos artilheiros do campeonato, junto com o Robério, também do Edcar. E aí, olha que golaço, gente, do Rafael. Olha que pintura, Bárbara. Será que o Hernani do Flamengo, o brocador, faria um desse? Faria. Só você Faria? esperar ele se recuperar, Rodrigo, ele volta a fazer. Que golaço, Marcelo, que golaço. Esse menino é muito bom jogador, já teve Golaço. passagem por grandes clubes aí também. Rafael, né? Muito bom jogador. Golaço. E aí depois o Lalinha vai descontar 2-1 para a equipe do 15 de novembro. Vamos acompanhar a classificação rapidinho, gente. O programa tá muito passando rápido hoje, né? Muita coisa para falar. Matias Barbosa no grupo A em primeiro, Pombense em segundo, Serrariense com 5 pontos em terceiro, Urso Negro com 4. Grupo B, vamos lá rapidinho, Prainha, Edcar, 15 e Rochedo. E depois temos ainda São João, Olaria, Juventude e Flamengo. Pelo regulamento do campeonato, Marcelo, acho que só o Rochedo que não tem mais chance na última rodada, né? É, exatamente. A equipe do Rochedo não tem mais chance. As outras equipes ainda brigam por classificação. Porque são 2 de cada chave, mais 2 pelo índice técnico. Isso, exatamente. Quem está bem posicionado nesse momento é o 15 de Rio Novo e o Esporte Clube Serrariense de Levi Gasparian, que estão com melhores chances de classificar por índice técnico. Tá certo. Agora, rapidamente, Maurício, para a gente encerrar. Você que trabalha na Federação do Rio, trabalha, né, em grandes clássicos, como semana passada na decisão do Rio. Rapidinho, trabalhar na Copa Alterosa, né? Como é que é trabalhar numa competição amadora? Rapidamente, Maurício, nosso tempo já estourou. É um prazer imenso trabalhar na Copa Alterosa. O convite foi feito pelo Marcelo para mim, para mais alguns árbitros.
Eu adorei, você está sempre perto da torcida, perto do público e perto dos jogadores. Muitos são profissionais, jogam em outros estados, ou ex-profissionais, continuam atuando, como é o caso do Ayup como técnico. Então, para mim foi um prazer muito grande trabalhar. Ok, foi um prazer receber então o Maurício aqui no nosso programa. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Só rapidinho, uma observação. A vitória do Tupi em cima do Boa. Ah, é Amistoso, verdade, né? Não no tem sábado. como passar por essa. É verdade, 1-0 pro Tupi sobre o Boa no amistoso lá em Varginha. Marcelo, muito obrigado, parabéns pela Copa Alterosa de Futebol Regional. Obrigado, Rodrigo. É um prazer só enaltecer a maior cobertura que o futebol amador da nossa região já teve. Tá certo, muito obrigado, gente. Obrigado, nosso tempo já acabou, infelizmente. Na quinta-feira a gente volta. Parabéns, Flamengo, parabéns, Cruzeiro. Tchau, gente, até quinta.